Institucional do Departamento de História UERJ. Estamos aqui hoje com a professora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves. Desde já, professora, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Vamos para a primeira pergunta. A senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua formação acadêmica e de que maneira essa formação se conectou com o seu ingresso no quadro de professores da UERJ? Boa tarde. Eu gostaria também de agradecer o convite. Acho muito importante um projeto desse tipo. Mas vamos à sua pergunta. Bem, se eu for pensar no início, né, da minha carreira na universidade, ela começa com a própria, não UERJ, a UEG, a Universidade do Estado da Guanabara. Né? O meu diploma de História, ele não vem como UERJ, e sim como Universidade do Estado da Guanabara. Mas eu entrei para cá, e aí você vai ver que a história é longa, como professora em 1970, como professora não, desculpe, como aluna em 1971. Não para o campus aqui. Nós, que éramos das humanas, era um prédio ali na rua Doc Lobo, né, na esquina com a rua do Bispo, acho que é. E foi ali, né, naquela época, você fazia vestibular separado, né, fazíamos vestibular para a UERJ, fazíamos vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazíamos vestibular para a UF, e eu escolhi 3 universidades. 2 universidades públicas, que era a UFRJ e a UERJ, e uma privada. Se colocava que uma universidade privada era mais fácil para entrar. E eu tinha acabado o clássico, naquela época era o ensino científico, clássico, normal, eu tinha acabado o clássico, eu disse, bom, vamos ver o que é isso. E entrei e fiz o vestibular. Passei nas 3 universidades e poderia optar o que eu quisesse. Mas não sei porquê, eu tinha uma atração pela UERJ. Tá? O curso era somente à noite, apesar dos meus 18 anos, eu tinha vontade de trabalhar já dentro da carreira de professora, então o curso à noite era bastante favorável. Bem, eu comecei e vou lhe dizer que no meio do semestre eu fiquei muito decepcionada. Tá? Nós não tínhamos aqui bacharelado, éramos só licenciatura, o curso era muito frágil. Tá? Os professores às vezes não vinham, as disciplinas tinham, vamos dizer, uma perspectiva, né, de uma história muito, diríamos, uma história política do século XIX. Isso talvez tenha a ver com o que vai acontecer mais tarde. Mas eu insisti, continuei, fiz o primeiro, o segundo, não era semestre, não era crédito, era o ano corrido. Fiz o primeiro ano, tive uma experiência, não existia bolsa de iniciação científica, não existia nada disso. Mas houve uma experiência de pesquisa e eu me meti, era alguma coisa que nós fomos visitar o Itamaraty, tinha uma questão de umas peças, né, arqueológicas, embora não tinha nada a ver comigo, história antiga, arqueologia, mas era a possibilidade de uma questão de pesquisa. E no terceiro ano, eu comecei a ter História Moderna, com um professor que também era professor da UFRJ, era do Colégio de Aplicação, era da administração da universidade, e eu conhecia de nome, professor Fernando Sgarbi Lima. E realmente eu fiquei fascinada, porque eu comecei a ter aulas, e aulas com uma perspectiva completamente diferente, né, daquilo que nós vimos aprendendo. Tá? Vamos dizer, uma história muito mais interpretativa, uma perspectiva muito mais do que hoje a gente chama a perspectiva dos análises, da história econômico-social, da história das mentalidades. E, junto, eu fazia também a Aliança Francesa, o curso literário. E eu estudava muito, eu lia muito coisa em francês. Ainda mais quando eu vinha para cá, não tinha aula, eu pegava meus livrinhos em francês de literatura e ficava lendo. E por que isso vai ser importante para o meu ingresso na universidade? Eu me lembro que um dia eu estava lendo, né, o Rabelais, do Lucien Febvre, e ele chegou para mim e disse assim, por que você está lendo isso? Eu não passei, ainda mais um livro em francês, eu disse, não, é por causa da Aliança Francesa. Eu comecei a conversar com ele.
Bom, depois nós fomos para o 4º ano, ele não deu mais aula, porque ele ficou na administração da universidade, na UFRJ, e eu concluí, veio uma professora excelente, que ficou na parte de História Contemporânea e Relações Internacionais, a professora Mercedes Esberrar Niemeyer, e no 2º semestre, né, de 74, que eu estava no meu último período, né, mas era o último ano, eu fui chamada, porque naquela época não havia concurso, tá? Eu fui chamada para dar aula no colégio de aplicação. É claro que ninguém era efetivo, todo mundo era horista, você não tinha dedicação exclusiva, não tinha nada, né? A gente ganhava por hora. E, às vezes, eles faziam os mecanismos, quanto mais horas você trabalhasse, menos você ganhava. E, então, me chamaram para ir para o colégio de aplicação, dar aulas, né? O que hoje a gente poderia chamar que era o professor substituto. Na época, a gente chamava de aluno-mestre, tá? E lá fui eu dar aula, substituir uma professora que ia casar, ia para Juiz de Fora, depois até ela voltou, a professora Erci, e eu peguei justamente os últimos anos, né, o que hoje nós chamaríamos de ensino médio. Né, eu peguei, aliás, os dois primeiros anos, o 1º e o 2º ano do que seria ensino médio, porque o 3º ano, embora não houvesse um pré-vestibular aqui no colégio de aplicação, o ensino todo era voltado para isso. E comecei a dar aula lá, foi uma experiência fantástica, porque o colégio de aplicação era considerado um colégio muito bom, de uma qualidade, de uma excelência de estudos, né? E eu acho que eu estudei muito mais para dar aula no colégio de aplicação do que enquanto eu estava aqui na universidade, tá? Então, a gente podia dizer, como todos falávamos na época, que isso aqui era um grande escolão, tá? E muitas coisas deveriam ser modificadas. Eu tinha que dar, por exemplo, no colégio de aplicação, o século XX. Eu nunca tinha dado século XX aqui. Tá? O máximo que a gente tinha dado foi século XVIII, professor Sgarbi. A Mercedes começou o século XIX e conseguiu dar uma temática do século XX. Então, eu fiquei louca, né? Porque eu tinha que dar, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, o desmembramento do Império Otomano. Eu comecei eu nunca me esqueço, eu comecei a trabalhar o desmembramento, eu falei assim, mas eu não sei como formou. Então, eu fui, eu estava quase que na Idade Média, né? Então, a minha, formação na UERJ, como na graduação, ela foi uma formação muito capenga, em que o aluno tinha que... nós estudávamos, tínhamos aula, não vou dizer que não, mas era uma história tradicional, tirando essa experiência do professor Sgarbi, a coisa era muito, vamos dizer, uma continuação daquilo que nós tínhamos num bom ensino médio. Tá? Como é que qual foi a relação disso com a minha entrada para a universidade? Bem, aluno-mestre, que nem professor substituto, acabou o contrato. Né? Nós tínhamos um contrato, mas acho que naquela época a gente não recebia nada, não. O pessoal reclama, mas naquela época se recebia, acho que um dinheirinho para passagem, se tanto. Quando acabou justamente em 74, eu me formei, o professor Sgarbi veio conversar comigo, ele continuava na administração central, primeiro ele era o que hoje é pró-reitor de graduação, depois ele foi vice-reitor, e era o titular de História Moderna e Contemporânea. Diríamos que naquela época você não chamava de professor titular, chamava de professor catedrático. Né? E ele veio conversar e disse assim, eu gostaria que você fosse dar aulas na universidade, continuar na aplicação e dar aulas na universidade. A professora Mercedes não quer continuar e eu gostaria que você continuasse. E eu disse para ele, não. De jeito nenhum, eu quase que caí. Eu disse, imagina, eu acabei de me formar, eu tinha 22 anos. Quer dizer, você naquela época podia imaginar que a universidade era o último estágio, né, de uma carreira. Eu disse, jamais, eu não vou dar aula. Então, nós fizemos um acordo, que eu acho que valeu muito mais do que qualquer concurso, embora depois eu tenha feito um concurso público para professora titular.
porque era diferente do que é hoje. Hoje é uma ascensão na carreira. Na época que eu fiz era um concurso público, qualquer um podia concorrer. Então, quando eu entrei, quer dizer, eu acertei o seguinte: em 1975 eu continuaria como professora do colégio de aplicação, né, aí com contrato. E durante esse ano todo, eu estudei com ele a matéria de História Moderna. Então, eu ia na casa dele de 15 em 15 dias, tá? Ele me dava uma pilha de 10 livros em português, francês, inglês, espanhol. Eu queria saber se eu lia, se eu não lia. Está aqui. Daqui a 15, 20 dias eu vou marcar com você e você vai vir aqui e nós vamos discutir, tá? O que está aí dentro. E discutir significava ler livros com visões diferentes, historiográficas, né? E foi um ano assim. Realmente eu estudei mais do que qualquer, talvez, pessoa estude para um concurso que você sabe, às vezes, antes 3, 6 meses, né? E, então, foi essa a minha ligação, quer dizer, o meu conhecimento com ele, né? Ele me vendo como uma aluna, ele apreciando o trabalho que eu fazia, e depois eu ingressando no colégio de aplicação, estudando o ano todo de 1975 e começando como hoje, quando você entrava para o colégio de aplicação, você já tinha uma matrícula e já entrava para a carreira da universidade, né? E aí, em 1976, eu comecei a dar aula na faculdade também, continuando com a aplicação. E aí, em 1976, eu vim dar aula, minhas primeiras turmas de história foram aqui. O curso era noturno, continuava sendo noturno. Eu trabalhei, quer dizer, com História Moderna e Contemporânea, né? E foi assim que houve essa ligação. Muito bom, professora. A senhora poderia nos contar como a questão da historiográfica, do qual a senhora tem ponto de vista, seus interesses e temas de pesquisa? Acredito que no decorrer do tempo eles se alteraram? Se alteraram, é claro. Por exemplo, quer dizer, como eu disse, quando eu me formei, havia uma preocupação muito grande quer dizer, daqui, né, com exceção do professor Sgarbi, de uma história política tradicional. Como o professor Sgarbi me abriu, né, a história moderna e contemporânea, quer dizer, o estudo, né, abriu, vamos dizer, a minha curiosidade por uma história interpretativa, uma história econômico-social, o que na época ainda era, digamos, muito pouco trabalhada, né? A história política continuava, há estudos que até a ANPU, né, a Associação Nacional dos Professores de História, eles fizeram estudos sobre as primeiras dissertações e teses defendidas e eles mostram que o predomínio da história política era muito grande, né? Então, eu comecei a me interessar muito por essa parte de uma história social, de uma história das mentalidades, muito na linha da historiografia dos análises, mas uma história interpretativa, né, e não uma história factual. E depois, realmente, houve uma certa mudança. E foi por meio dessa busca, né, desse anseio que eu fui trabalhar, mas sempre voltada para os séculos XVIII e XIX, né? Aí, sem dúvida alguma, foi uma influência, né, do que eu estudei com ele, e aí estudei de uma maneira muito mais profunda, né? Eu comecei a procurar a possibilidade de fazer, já dentro da universidade, é muito diferente do que era hoje, né? Dentro da universidade é que você ia fazer o mestrado e o doutorado, né? Mestrado nós só tínhamos aqui, naquela época, na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O professor Sgarbi era professor do mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele me aconselhou, e também a professora Lená, que hoje está aposentada, que fizéssemos na Universidade Federal Fluminense. Ainda fiquei na dúvida, né, atravessar a ponte, ou naquela época não era, como não se tinha tanto carro assim, tinha que ir de barca mesmo. E eu fui fazer, então,
o mestrado na Universidade Federal Fluminense. E aí meu interesse foi de uma história realmente social, ligada um pouco com as mentalidades. Eu ainda trabalhei mais com a segunda metade do século XIX, eu fiz um trabalho sobre a história da instrução pública na província do Rio de Janeiro, trabalhando a questão do que, quer dizer, do oficial, daquilo que se propunha, o Estado propunha, e da prática, do que realmente acontecia. Os cursos, naquela época, do mestrado, você fazia pelo menos uns 10 cursos. Né? Quando hoje os alunos reclamam, eu digo, vocês não sabem o que é. E você tinha que fazer os 10 cursos, só que você tinha que trabalhar junto, não tinha licença. Então, tinha que ser o horário. Né? Bom, aqui esse horário serve, ainda mais em Niterói, eu vou dar aula na aplicação, depois vou dar aula na universidade era à noite, aí de tarde eu posso ir a Niterói. Então, você não era, quer dizer, não era uma seleção de disciplinas que atendesse aos seus interesses para a sua pesquisa. E eu fui muito marcada, né? Foi uma outra, quer dizer, além do professor Sgarbi, eu acho que são 3 pessoas que marcaram muito, digamos, o início da minha carreira, eu fui marcada muito pelas aulas de um professor, também já falecido, que era o professor Ciro Flammarion Cardoso. Né? Ele tinha chegado recentemente à UF, ele tinha ido para a França fazer doutorado, por questão de problemas políticos, ele tinha retornado, e eram as primeiras turmas. E naquela época você podia fazer ou História do Brasil ou História da América. E eu achei que, dando aula de moderno e contemporânea, Brasil, naquele momento, era muito história do Brasil, aquela coisa fechada. Você não tinha uma ligação do que estava acontecendo aqui do seu lado, o que acontecia na Europa. Era um fato, não existia essa ideia de uma história conectada, de uma história global, nada disso. Então, eu fui fazer os cursos, eu fiz História da América. De modo geral, a opção era assim, todo mundo escolhia, os 10 primeiros escolhiam o Brasil, os 10 últimos iam para a América, porque não tinha escolha. E no nosso ano, os 3 primeiros escolheram História da América por causa do Ciro, sendo que o primeiro colocado, eu fui a segunda, o primeiro colocado foi o professor que todo mundo conhece muito bem, que hoje está como professor visitante na FFP, o professor Ronaldo Vaifas. Né? Então, eu fui fazer História da América e, com isso, eu fiz 3 disciplinas de História da América com o Ciro e fiz também Metodologia da História. E foi muito bom, porque ele me abriu, quer dizer, o professor Sgarbi era um weberiano, embora entendesse muita coisa de marxismo. Né? Ele dizia que você só podia criticar o marxismo quando você lesse o marxismo também. E eu aprendi muita coisa com o Ciro em relação ao marxismo. Tanto, quer dizer, o meu trabalho, embora tivesse de mestrado, embora tenha tido um cunho muito ligado à história social, um pouco à história das mentalidades, dos análises, mas é aquela relação dos análises com o marxismo. A minha dissertação, hoje até quando eu leio eu vejo um pouco isso, talvez seja um pouco marxista demais do que eu sou hoje. Né? Mas são as questões do momento que você vai modificando. Né? Bom, naquela época a gente fazia mestrado em 10 anos, era uma beleza. Também não tinha bolsa. Né? E eu levei muito tempo para fazer o mestrado, porque depois eu fiz um concurso para o Colégio Pedro II. Né? A UERJ a gente era horista, quer dizer, você não tinha uma garantia. O Colégio Pedro II era um concurso de um colégio federal. Né? E realmente trabalhar no colégio de aplicação, no Pedro II, na UERJ e fazer mestrado não era uma coisa muito fácil. Mas eu levei bastante tempo, todo mundo levou, as primeiras turmas da UF, né? Do mestrado da UF, quase todo mundo levava de 5 a 8 anos para poder fazer o curso de mestrado. Depois é que começou, vamos dizer, um controle maior. Né? Até para vocês fazerem 10 disciplinas, vocês imaginam o que era, né, fazer 10 disciplinas para depois começar a fazer a dissertação. E aí eu defendi o mestrado, né, em 1986. O dia eu não esqueço, foi
7 de abril, que foi a abdicação, né? Então, mas de vez em quando eu troco as bolas. E, justamente, foi formada a banca, né? Tinha que ser a minha orientadora, que era a professora, que também era uma outra perspectiva, porque a minha orientadora era a professora Ana Santos. Ela tinha acabado de vir de um doutorado dos Estados Unidos, tá? Que era uma visão diferente, mas que também, em muitas coisas, me ajudou muito, especialmente numa metodologia de trabalho, tá? Mas ela sempre deixou a gente muito livre para a nossa escolha em termos teórico-metodológicos. Uma professora da UF tinha que ter um professor externo. E eu gostaria que, claro, que o professor Sgarbi, que sempre incentivou, fosse da banca. Eu fui à casa dele, porque como hoje, né, tinha que pensar que naquela época não tinha currículo Lattes, né? Então eu fui pegar o currículo dele, achar o diploma, porque ele não sabia onde estava o diploma dele de doutor, quer dizer, naquela época não era o diploma de doutor, era de livre docente. Vim para casa e, à noite, eu soube que ele tinha tido um derrame. E, realmente, a partir dali, ele teve um derrame, daqueles mais violentos, que você chama de síndrome de confinamento, que a pessoa fica completamente, quer dizer, ela tem algum tipo de, quer dizer, ela não perde a consciência, mas ela só move os olhos. E eu tinha que arranjar uma outra pessoa, então, para ir para a minha banca. E, pelo assunto, conversando, né, com o meu marido, que na época não era meu marido, era o professor Guilherme Neves, que era professor da UF, ele disse, por que não chamar a professora Maria Beatriz Niza da Silva, que era titular de teoria da USP? Porque ela trabalhou com educação, embora seja no Brasil colônia, início do século XVIII, vamos ver se ela aceita, né? E aí eu fui, isso aí é importante por causa do doutorado, eu fui e ela aceitou, né? Ela veio e aí até ela brincou que nós, como não existia doutorado no Rio de Janeiro, só existia doutorado em São Paulo. Então ela brincou, vocês, como não tem doutorado, vocês querem fazer uma dissertação que já seja a tese de doutorado. A minha dissertação de mestrado tinha 375 páginas, né? Depois eu conto quantas tinha a tese de doutorado. E aí ela veio, gostou do trabalho, e depois, não sei se foi por telefone, eu voltei a São Paulo, né? Naquela época não tinha computador, a minha dissertação foi escrita no chão, a lápis, e tinha uma pessoa depois que datilografava, já era máquina elétrica. Isso depois, no ano seguinte, né, ela veio conversar comigo, eu casei em 87, e aí ela veio conversar comigo e com o Guilherme, perguntando quem gostaria de começar o doutorado, porque ela tinha uma vaga. Na USP também era assim, não tinha seleção, os professores chamavam as pessoas. E eu fui primeiro, embora o Guilherme tivesse defendido antes, já era professor da UF também antes, e eu fui, eu disse para ela, tá, eu faço, mas agora em 87 eu não tenho condição, porque eu tinha que ter alguma, vamos dizer, liberação para poder fazer os cursos em São Paulo, embora só fossem 2 cursos, mas eu ficava 2 dias em São Paulo, num semestre. E aí eu comecei, então, a fazer o curso realmente, embora tenha entrado em meados de 87, eu acabei fazendo, começando a fazer o curso em início de 88. E aí você já pode ver a mudança, eu levei quase 10 anos no mestrado, em 1992 eu defendi a minha tese de doutorado, né? E aí foi, digamos, a grande mudança na minha vida em termos teórico-metodológicos, tá? Por quê? Eu dava história moderna, eu dava história contemporânea, e me incomodava muito essa perspectiva de você ver, quer dizer, aquele acontecimento em termos da Europa, né? E esse diálogo com o Brasil, esse diálogo com o que estava acontecendo em outras partes do mundo. Não tinha. E eu conversei com ela, ela disse, olha, eu não oriento ninguém de segunda metade do século XIX, mas eu aceito te orientar se você quiser continuar com essa temática. Eu disse, não, eu quero mudar de temática. Há uma coisa que eu quero entender melhor, porque eu não consigo perceber
tinha saído o livro do Novaes, A Crise do Sistema Colonial. Eu quero entender melhor a independência do Brasil. E aí eu passava por uma história política, mas uma história política que eu já tinha lido uma série de questões, de livros, né, e que não era aquela história política factual, era essa história política que já começava a se renovar. E eu comentava com ela, a independência do Brasil não aconteceu só porque foi aqui. Tem uma relação com a América, tem uma relação com a Europa, a gente tem que entender essas conexões. Né? E aí, vamos dizer, foi a grande mudança, né? E que até hoje me mantém, embora haja um outro braço, de uma história política, né? Mas uma história política renovada, de uma história que seja uma história conectada, que seja uma história também mais do que hoje a gente chama história atlântica, história global, né? E eu fui para um lado que me levou depois também para a história cultural, que foram os panfletos políticos e os jornais impressos. Né? Quer dizer, o que essa... Ela me apontou, eu pensava na imprensa, ela me apontou os panfletos políticos, ela já tinha visto alguma coisa, e eu comecei a pesquisar e achei um material fantástico, né? E isso me leva para um lado também, depois de uma história cultural, porque era aquilo... era o que o professor Zé Murilo de Carvalho dizia, os panfletos, isso mais tarde, eram as redes sociais da época, que eram pequenos escritos, você fazia, daqui a pouco um respondia, o outro fazia uma outra resposta, e foi aí que eu tive, quer dizer, uma outra mudança final dos anos 80, início dos anos 90, e que, de alguma maneira, me levaram a criação da nossa pós-graduação, que eu ajudei também na história política e que eu continuo até hoje. Tá? E mais à frente, né, depois que eu terminei a tese de doutorado, mas eu encontrei muita coisa, né? Eu fui a Portugal pesquisar, eu tive o que a gente chamou de Bolsa Sanduíche. O doutorado também era um tumulto só, porque licença foi para a gente fazer os créditos, assim mesmo, havia a chefe de departamento, que era a professora Tânia Bessoni, dizia assim, não tem ninguém para dar aula de moderna, vem dar aula, por favor, os alunos vão ficar sem aula. Eu disse, tá, tudo bem, mas eu preciso dar aula tirando os dias que eu tenho que ir para São Paulo, que são quinta e sexta. Então, você me põe, de alguma maneira, para dar aula segunda e terça. Aí era aquela questão que tinha que ser... um dia X, a gente já podia dar aula, aí já tínhamos o turno da tarde, o turno da noite, e aí, bolsa, eu ganhei uma bolsa, mas a professora Lená estava fazendo junto comigo, e aí nós fomos chamadas lá na PR2, naquela época SR2, disse, só tem uma bolsa para vocês duas. Então, uma recebia, quer dizer, a bolsa era em meu nome, mas eu recebia um mês, no outro mês eu passava para ela e assim nós fomos. Né? Como também a licença, a gente teve que dividir, né? Não podia as duas ficarem de licença. Tá? Então, aí nesse caso, quando eu terminei, no meio do doutorado, eu me deparei também com a questão da história cultural, e que foi outro caminho que eu também segui. Então, eu posso dizer que hoje, quer dizer, esse lado da história política, e mais também a história dos conceitos, a história das linguagens políticas e a história cultural são os caminhos que até hoje eu estou atuando na historiografia. A próxima pergunta, vou voltar um pouquinho no tempo. Eu queria saber como foi o seu percurso na UERJ, né, na universidade, na sua formação, com esse período de ditadura. Se houve alguma interferência, foi tranquilo, não? E como foi esse momento de ser universitária nessa questão histórica do Brasil? A UERJ, né, era considerada muito como uma universidade que não tinha, apesar de alguns casos, por exemplo, o professor Edmilson, né, que é do Departamento de História, ele teve um 477 e depois ele foi terminar na UF, mas a UERJ havia vamos dizer, uma censura muito grande para a gente discutir política. Tá? No meu tempo de graduação, ali onde era na Doc Lobo,
nós tínhamos embaixo um pátio do prédio, tinha uma mesa de ping-pong, e ficava um grupo conversando ali, às vezes conversando, jogando conversa fora, como a gente diria, algumas vezes conversando sobre problemas da ditadura, né, problemas que a gente vivenciava, a gente já estava depois de 68, né, e o diretor do Instituto mandou tirar a mesa, porque ali servia para uma reunião de subversivos. Então, qualquer coisa, né, que você colocasse, você já era considerada, né, uma pessoa um pouco subversiva. Na minha turma, eu tinha, vamos dizer, nós tínhamos umas 3 pessoas que eram mais velhas e que tinham uma maior conscientização política do que nós, que tínhamos 19 anos. É muito diferente um jovem de 19 anos daquela época com um jovem, né, hoje, não sei também, algumas vezes nem tanto. Mas tinha um, inclusive, que era do Exército, tá? E sempre, quer dizer, conversávamos, falávamos, mas evitávamos conversarmos isso um pouco mais nas mesas do bar, e, sem dúvida alguma, não tínhamos acesso, né? Eu só escutei falar em algum livro de autor marxista na aula do professor Sgarbi. Tá? Então, era realmente alguma coisa que eu poderia dizer que seria para nos alienar. Logo depois eu entrei, né, quer dizer, no colégio de aplicação e na universidade. E eu achei, inclusive, os alunos do colégio de aplicação muito mais politizados do que nós. E como eram alunos, quer dizer, quando eu entrei para a aplicação, eu tinha 20 anos, e eles estavam com 17, porque estavam no final, nós tínhamos uma discussão muito proveitosa, porque eu dava Brasil contemporâneo e depois história, quer dizer, contemporânea. Então, e havia, vamos dizer, uma liberdade maior de se trocar ideias, né, do que a gente tinha aqui dentro da própria UERJ. E vamos dizer que ali, muitas vezes, a gente discutia muito mais política do que eu tinha a possibilidade de discutir aqui na universidade. E impactou bastante, mesmo, quer dizer, eu comecei a dar aula aqui na universidade em 76, quando me chamou a atenção que tinha um aluno que eu falei assim, na minha chamada, né, na minha lista de presença, eu disse, engraçado, esse aluno foi da minha turma no 2º ano. E eu nunca vi, nunca conheci ele. Como é que agora ele já está no 4º ano? Mas ele nunca apareceu. Eu fui até conversar com o professor Sgarbi, eu achei aquilo estranho. E eu fui conversar com o professor Sgarbi e ele brincou comigo e disse assim, é por isso que eu acho, que eu te disse, porque ele tinha realmente me dito, você pode dar Hobsbawm, Sobul, mas não coloque por escrito na sua bibliografia. O meu livro do Hobsbawm eu consegui, era vindo da Argentina, em espanhol, porque não se vendia aqui, né? O Sobul já estava traduzido, mas eram livros que, na minha bibliografia, né, eu não podia colocar. E ele disse, é por isso mesmo, por causa dessas pessoas que aparecem, às vezes num ano, às vezes em outro ano. Bom, mais tarde eu soube que, quer dizer, eu soube não, tive conhecimento, eu vi a pessoa e o nome, ele tinha um nome, né, que era diferente. Ele veio para o departamento, ele terminou a graduação, né, e fez até uma especialização, mestrado, e mais tarde sempre correu, né, e ele era uma pessoa aposentada da polícia que ele trabalhava na Barão de Mesquita, né. Então, quer dizer, nesse momento, na universidade, você tinha que ter cuidado, porque você tinha determinadas pessoas que frequentavam as aulas. Ele nunca frequentou as minhas aulas, tá? Mas ele aparecia nos mais, quer dizer, ele ia para o 2º ano, depois para o 4º, depois voltava para o 3º, porque ele poderia assistir a qualquer momento para ver o que você estava falando. E havia, quer dizer, uma preocupação muito grande, né? Eu me lembro que nos primeiros anos de universidade, quando eu dava a Revolução Francesa, e tinha o livro do Sobul, que era um livro pequenininho, que era
uma síntese do grande livro dele de Revolução Francesa, e eu explicava, era uma coisa que eu senti falta na minha graduação, eu explicava muito a perspectiva historiográfica, né? E eu coloquei que ele era marxista, não sei o quê, e que nós íamos ler aquele livrinho. E uma aluna levantou, né, pediu para falar e virou e disse assim, mas professora, nós vamos ler o livro que o autor é comunista. Aí eu levei um pouco na brincadeira e disse, olha, comunista não come mais as criancinhas, não, pode ficar tranquilo e você vai ter a capacidade de perceber o que você pode criticar ou não, né? Então, nós não tivemos aqui na universidade, diferente, por exemplo, do que aconteceu na UFRJ, invasões, pelo menos aqui no campus isso não aconteceu, né? Mas nós tínhamos, digamos, um certo cerceamento, né? E que nos levava, claro, a querer ler cada vez mais, né, esses autores marxistas que justamente eu não tinha tido a possibilidade de ler. E que isso, né, vamos dizer, foi ainda mais sedimentado com as aulas do professor Ciro, né? Embora ainda estávamos na ditadura, né, nas aulas dele, mas a UF sempre foi considerada uma universidade muito aberta, né? Até todas as pessoas que tinham problemas políticos, eles iam fazer história na UF, né? Era uma tradição, né? A UF acolheu, né? Você tinha o próprio Ciro, que veio e foi dar aula lá, a professora Marieda, a professora Eulália, né? Quer dizer, o Edmilson foi fazer a graduação lá, ou depois o Leandro Conder foi ser professor. Então, era uma universidade que era muito mais aberta e não sei por que havia... Aquilo era uma espécie de escola que reunia uma série de faculdades, que depois virou universidade. Você tinha essa possibilidade de uma censura menor, quer dizer, mais branda, diferente da UERJ, né, onde você teve, inclusive, durante muito tempo, a presença dos militares aqui dentro, naquela cadeira que a gente tinha de estudos dos problemas brasileiros, né? Moral e cívica, depois era Organização Social e Política do Brasil, e na universidade, quando a gente era aluna, e eu peguei isso até o mestrado, era o estudo de problemas brasileiros. Enquanto aqui na UERJ era dado por militares, e você teve um grupo que ficou aqui dentro da UERJ, que eu sei, eu conhecia um dos generais, ele participou da repressão. Na UF, estudo de problemas brasileiros era dado pelos próprios professores. Então, você sentia essa diferença. Então, nós éramos, quer dizer, nós não tínhamos uma liberdade, né? Era uma liberdade vigiada, tá? E uma discussão que a gente fazia mais na mesa do bar, do botequim, que era um botequim e ficava em frente ali na Doc Lobo. Muito bom, professora. Ao longo da trajetória da senhora destacaria algumas parcerias, encontros com pesquisadores, colegas de trabalho, que reverberaram até hoje na sua caminhada quanto professora? É muito difícil, quer dizer, é tal coisa. Quase 49 anos de UERJ, eu conheci muita gente. Então, mas alguns tiveram, quer dizer, não tanto aqui na UERJ, né, mas sendo professora da universidade, um contato com esses professores e com esses historiadores, né? Eu acho que eu colocaria um que teve aí já uma influência muito grande, uma relação muito grande nessa questão da história cultural, que foi o Roger Chartier, né? Porque ele veio dar uma palestra aqui, nós começamos a conversar, ele fez 2 minicursos, o segundo minicurso ele já falou basicamente em português, né? Era um minicurso de 1 semana, e foi uma relação muito positiva, né? Depois eu fiz parte de um grupo de pesquisa que congregava pesquisadores de São Paulo, do Brasil inteiro, da França, e que o Chartier fazia parte. Ele era uma espécie, quer dizer, ele era coordenado pela Márcia Abreu, da Unicamp, e pelo Jean-Yves Mollier, da Universidade de Saint-Quentin, mas o Chartier era uma espécie assim de, vamos dizer, de grande orientador. Então, quando a gente fazia os colóquios, que eram colóquios só do grupo, ele lia os trabalhos, e ele lia,
tá? E ele fazia comentários, dizia assim, olha, você deve mudar isso, você deve mudar aquilo. E, sem dúvida alguma, nesse lado, né, cultural, da história das representações, e a minha tese de titular foi dentro dessa linha de história política e história das representações, eu colocaria o professor Chartier. E uma outra pessoa que eu não posso... É claro, minha orientadora de doutorado também teve uma influência muito grande, mas acho que tem uma outra pessoa que eu conheci por causa da minha tese de doutorado, por um projeto que ele quis lançar, ele não conhecia a minha tese de doutorado, e que depois eu fui participar, e que faleceu recentemente, que foi o professor Zé Murilo de Carvalho, né? Então, foi uma pessoa que eu conheci, né? Nós começamos no projeto que deu a publicação de 4 tomos, né, da Guerra Literária, que foi a transcrição dos panfletos, com notas, depois fizemos primeiro dos manuscritos, foi um volume só, depois com notas, e fizemos parte, né, dessa questão de um grande grupo de pesquisa, que eram chamados grupos de pesquisa de excelência, que tinham apoio, quer dizer, de um projeto FAPERJ-CNPq, que se chamava Pronex. O professor Zé Murilo coordenou os 2 primeiros, e ele envolvia professores do Brasil inteiro e professores estrangeiros, né? Esse projeto, quer dizer, esse grupo tem 20 anos, ele começou em 2003, a gente havia começado antes o projeto dos panfletos, e depois, quando ele se aposentou, quando ele fez 70 anos, quer dizer, há 14 anos atrás, tinha que ter uma pessoa para continuar o projeto, e fui eu que continuei, embora ele continuasse fazendo parte. Então, sem dúvida, foi uma relação que a universidade permitiu, ele era professor da UFRJ, e que foi uma relação muito intensa. Eu fiz pós-doutorado com ele, intensa não só pela maneira de também voltar aos estudos de história política, né, mas era uma pessoa que também teve uma relação, vamos dizer, muito próxima como pessoa, como uma pessoa de uma generosidade que até hoje mexe muito comigo, tanto que a morte dele, né, o falecimento dele foi uma coisa muito abrupta. Eu sabia que ele estava doente, quer dizer, eu soube que ele tinha sido internado numa quarta-feira, ainda mandou uns zaps para mim no CTI para eu ver o livro que a gente estava fazendo, do Pronex, não sei mais, aquelas coisas dele, e ele veio falecer no domingo, né? Mas foi também, quer dizer, a universidade permitiu também uma aproximação. Claro que tem outros, teve também a participação de um grupo estrangeiro de História dos Conceitos, o professor Javier Fernandes Sebastião, que é da Universidade de Bilbao, que já veio aqui à UERJ, agora vem até para um congresso na PUC. Teriam muitas outras pessoas, mas que não tem como, eu acho, coloquei aqui 2 a 3 pessoas que tiveram um papel importante na minha carreira de pesquisadora. Obrigada, professora. Agora, falando de uma forma mais pontual, né? Quais as diferenças que a senhora percebeu no decorrer dos seus 48 anos, né, de História UERJ com relação ao departamento, de como era e de como está na atualidade? É uma diferença brutal, porque foi aquilo que eu disse, nós éramos um curso, um escolão, né, só tínhamos a primeira grande mudança foi que, além da licenciatura, conseguimos implementar o bacharelado, depois conseguimos, não me lembro mais em termos de anos, né, do ano, mas nós fizemos um curso de especialização em relações internacionais. Naquela época, a especialização, como não tínhamos ainda a pós-graduação lato sensu, nós tínhamos bolsa, tínhamos verba, né? Eu montei com a professora Helena e eu montamos esse curso. A professora Mônica, que hoje é vice-diretora, vai ser candidata a diretora, veio depois atuar também nesse curso, né? E depois, quer dizer, o departamento realmente começou a se estruturar enquanto uma unidade, né, não só de dar aulas, mas também de trabalhar com a pesquisa, depois com a extensão, né? E eu acho que o grande salto para a mudança, né, do departamento, quer dizer, antes disso, eu acho que houve também uma mudança grande, isso foi também depois com a implementação do bacharelado, foram as bolsas de pesquisa, né, de iniciação científica.
não existiam essas bolsas. Tá? Eu me lembro que foi o professor Gerson, atual, que agora chamariam de PR2, ele ofereceu bolsas para os professores, né, que fizessem um projeto, se candidatasse. Eu me candidatei, eu ganhei a primeira bolsa de pesquisa, que eu dei para a professora Ana Maria Santiago, que hoje é diretora da FFP, e depois a gente conseguia pedir bolsas no CNPq direto. E eu fiz com o professor André Campos um projeto, né, e André já está aposentado, e juntos nós conseguimos, acho que 16 bolsas de iniciação científica, né, que foi uma maravilha. Aquela época era uma época de abundância. E essas bolsas de pesquisa, né, elas começaram também a dar uma nova, quer dizer, uma nova perspectiva, né, uma nova organização na estrutura do departamento. E após as bolsas de pesquisa, eu tive muitos orientandos, já tive, sei lá, mais de 50 orientandos de iniciação científica. Depois da iniciação científica veio justamente a implementação do mestrado e do doutorado. E aí sim a gente teve, vamos dizer, uma mudança radical, né? E podemos comparar o nosso departamento a um departamento como, né, a UF. A USP a gente não vai comparar, porque a USP é um pouco diferente, né? Você lê lá, tem o edital da USP, eu li o último edital do concurso de Moderna, e eles colocavam que você teria que ter o diploma de doutor da USP ou de qualquer curso reconhecido pela CAPES. Eu fiquei indignada, até uma pessoa brincou comigo, mas você tem? Eu digo, não interessa. Mas eu acredito, né, hoje nós somos um curso de pós-graduação de excelência, né, somos nível 5, então, quer dizer, foi uma transformação lenta, a duras penas, porque algumas vezes, vamos dizer, a própria estrutura da universidade não facilitava, ninguém tinha hora de pesquisa, você dava tinha 30 horas, você dava 30 horas de aula, e acredito que essa mudança veio com o professor Reinaldo Guimarães, na SR2, na PR2, que começou a dar a carga de pesquisa. Então, o departamento também foi se modificando à medida que você foi tendo essas novidades, né? E acredito que hoje a gente tem um departamento de grande qualidade, de excelência, né? Eu sou a última ainda da geração mais antiga, não tem mais ninguém, todos já se aposentaram, tem outra geração, já tem uma outra geração, né? Já tem a geração novíssima que está acabando de entrar. E claro que uma mudança completa, porque, por exemplo, se eu fui a primeira a sair para fazer doutorado, né, hoje todo mundo só entra com doutorado, né? Então, você vai vendo toda essa mudança, né? E, claro, os concursos foram muito importantes e foi o caso, né, que nós tivemos no período do início de 2000, 2002, 2003, os concursos para titular, porque eram realmente concursos. Você fazia prova escrita, prova de aula, defendia outra tese, defendia memorial, e era um concurso aberto para todo mundo. Quer dizer, eu podia fazer, mas podia vir alguém de São Paulo, outro da UFRJ, né? E isso também foi qualificando melhor o departamento. Então, eu acho que nós saímos do 0 para o 1000, né? Foi uma mudança profunda, com muito esforço, com muito suor, com muito trabalho, e que acredito que esses que estão assumindo, né, que já assumiram, estão assumindo o departamento, estão fazendo o seu trabalho, dando continuidade com grande afinco e seriedade a esse trabalho que foi iniciado alguns anos atrás. Muito bom, professora. Ainda, né, nesse lapso temporal que a senhora está aqui conosco, a senhora presenciou momentos institucionais paradigmáticos, né, da universidade. Você gostaria de falar sobre esses momentos? Quer dizer, vamos dizer, eu acho que um dos momentos foi a pós-graduação, né? A UERJ não era considerada, quer dizer, era considerada a escola que formava professores. E tivemos esse salto, né? Inclusive, hoje, nós não estamos entre as 10 primeiras da América Latina,
mas nos rankings das universidades, nós estamos lá, na frente de muitas universidades federais, né? Então, eu acho que esse foi um momento paradigmático, quer dizer, porque, ou foi uma mudança, não vou dizer, foi no ano tal, mas foi um processo que foi se dando. Eu acho também, quer dizer, que uma outra questão foi quando nós começamos a ter as eleições para os cargos de chefia, né? Não me esqueço, a primeira eleição que nós tivemos, já não me lembro mais o ano, mas foi na época do governo Brizola, né? E simplesmente foi totalmente, fizemos a eleição, era proibida, disseram que era proibida, mas nós fizemos assim mesmo, com campanhas, e as campanhas, agora hoje foi uma chapa da reitoria conversar lá no IFCH, eu digo, mas que eleição morna, você não vê nada, era uma coisa aguerrida, ganhou uma chapa, e claro que o Brizola não escolheu o professor Fayal, né, que era da odontologia, e que, diga-se de passagem, foi ele que estruturou a carreira universitária nossa. Porque aí nós começamos a ter também, para nós foi paradigmático, depois vou colocar a questão dos alunos, porque nós passamos a ser professores de 20 e 40 horas, né? E aí, mais à frente, veio primeiro o Pró-Ciência, que não era ainda DE, e depois a dedicação exclusiva. Quer dizer, foram etapas que foram fundamentais para a universidade ser uma universidade de verdade, né? E acho que a outra questão, que a UERJ foi pioneira, né, que foi na época que a professora Nilceia era reitora, e que era do governo, ou do garotinho, ou da garotinha, não, era do garotinho, que foram as cotas, né? Eu acho que aí nós inovamos, quer dizer, inovamos no sentido porque nós saímos na frente. Foi um projeto que veio do governo, né? Era uma lei louca, que tinham 2 artigos, o segundo artigo contrariava o primeiro, e houve uma comissão que foi organizada por 2 professores da UERJ, 2 da UENF, um da Secretaria de Educação, um da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, para estruturar a lei, né? Vamos dizer, regulamentar a lei. E pela UERJ foi o professor Paulo Fábio, que era o diretor do vestibular, e a professora Nilceia me convidou, porque sabia que eu tinha essa relação com a aplicação, já não era mais da aplicação, mas fiz a prova do vestibular durante muitos anos e tinha o lado da universidade. Discutimos muito, porque a coisa já estava bem montada, que iam tirar o vestibular da gente, entregar para uma pessoa que, no fundo, depois eu descobri que era funcionário público, mas era do SESGRAN Rio, né? Então era o SESGRAN Rio que ia fazer a prova para os cotistas, e nós éramos contra isso, todos deviam fazer a mesma prova, claro, com questões diferentes, com classificações diferentes, né? E fizemos uma proposta que não estava dentro dos moldes do governo, e não foi acatada, só depois que foi acatada, que era a bolsa para o cotista, porque a questão não era incluir, tá? Eu pelo menos vi assim. A questão era incluir o cotista, mas integrá-lo à universidade. Claro, nos cursos de história você pode dizer assim, qual foi a diferença? Não sei, porque primeiro que a gente não sabe quem é cotista. Cor, né? Não teve grande diferença. Eu não vejo grande diferença, né? Inclusive, eu nunca me esqueço que, quando teve a primeira invasão, né, da polícia nos morros, naquele Morro do Alemão, tinham 2 alunas excelentes, e eu disse, gente, o que aconteceu com essas meninas que elas nunca faltaram, por que elas estão faltando uma semana? Professora, elas moram no Morro do Alemão, elas não podem sair. E aquilo me chocou. Então, eu acho que na história, né, na filosofia, na educação, nas humanidades em geral, você não teve uma mudança tão abrupta. Você vai ter lá, vamos dizer, na USP houve uma mudança profunda, porque o perfil era outro. A Unirio você teve, porque eu fiz parte, muitas vezes, como avaliador da iniciação científica, eu achava muito engraçado, quer dizer, não achava engraçado, eu dizia assim, a Unirio é completamente diferente. O público de história era diferente do público que a gente tinha aqui, antes das cotas.
tá? Porque eu dizia assim, quem não foi para a PUC vai para a Unirio, que é na Zona Sul, né? Aqui eu já escutei gente, até da própria UERJ, mas que não fica aqui, diz assim, vocês estão perto da Mangueira. Eu digo, qual é o problema? Né? Perto de uma realidade que todos têm que conhecer. Então, nós defendemos muito essa questão da Bolsa, porque se na história ela é importante, mas se você for pensar nos cursos de Direito, Medicina, Engenharia, não tem como você não dar uma bolsa, né, para esse aluno, porque ele entra e daí vai entrar e vai, daqui a um ano vai embora. Não é, acho que, pelo menos, eu não vi esse objetivo. Né? Então, eu acho que foram essas questões, quer dizer, o início das eleições também, né, e acho que a questão das cotas, que foi, assim, um dos elementos fundamentais na nossa universidade, que foi pioneira, né? Foi a primeira a ter, como também uma das primeiras que teve uma mulher como reitora, né? E que eu acompanhei muito, eu era diretora de centro naquela época, fazia parte dos conselhos, porque o diretor de centro tem assento em todos os conselhos que você pode imaginar na universidade, e eu me lembro como havia, né, uma certa prevenção contra a reitoria, né, contra a Nilceia, não porque era, quer dizer, o reitor, a figura do reitor, mas porque ela era uma mulher. Né? Como eu senti no início, eu fui diretora de centro, eram 3 homens e eu. 2 que já foram da reitoria, um foi o professor Nival, que já foi reitor, o outro é o professor Lincoln, né, que está dentro foi pró-reitor de graduação e agora está como, vamos dizer, que é o candidato a vice-reitor, e eu era a única mulher. Aí havia, quer dizer, vamos dizer, havia uma certa, isso foi nos anos já 2003, por aí, foi 2000, 2004, 2001, 2005, então você já tinha uma certa, você tinha ainda uma, né, e quer dizer, então, eu acho que também, depois disso, os grupos que foram surgindo de estudos femininos, do problema, de toda a questão, né, não só das etnias, mas também dos gêneros, né, eu acho que isso foi, né, um grande impacto para a universidade e que começa com essa questão das cotas. Muito bom, professora. A gente já está se encaminhando para o fim e eu tenho aqui uma pergunta, vamos dizer assim, gostaria de deixar algum comentário sobre a perspectiva de futuro do Departamento de História. Essa é a primeira, e uma da penúltima pergunta. E a última pergunta, né, no que tange a questão do ofício do historiador. Como foi esse momento? Como a senhora se recorda do quanto a senhora quis ser historiadora, ser professora de história, e como essa perspectiva foi diferente dando aula na universidade, dando aula no CAP da UERJ e também sendo professora do Colégio Pedro II. Tá, bom, como eu vejo a perspectiva do Departamento de História, eu acho que é das melhores possíveis, né? Uma excelente perspectiva, porque eu vejo o trabalho desses novos professores que muitas vezes, quer dizer, uma boa parte deles se engaja no processo, vai criando projetos novos, como é o caso desse, outros projetos, né? A gente vê toda hora uma mesa sobre discussões atuais, também a importância da pós-graduação profissional, né? Então, isso leva também, especialmente, trazer para a universidade professores de escolas públicas e quer dizer, sem a ideia de que vai fazer um mestrado acadêmico, não é diminuir um ou outro, mas são objetivos diferentes. Né? Então, eu acredito que o departamento tem todas as condições, não é, de continuar sendo um departamento de ponta, né, com os seus projetos. Acho que agora, com essa questão da extensão, né, que vai entrar dentro da grade curricular, é um ponto fundamental, e acho que há um empenho muito grande do departamento
nesse aspecto, né? Quer dizer, hoje temos são quatro mulheres, né, dirigindo o departamento, né? Camila, Nívia, Érica e Ângela. Esqueci, foi minha aluna, olha aí. Aliás, não, tirando a Nívia, todas as outras foram minhas alunas. E que estão cada vez mais empenhadas, né? Já temos a possibilidade, elas estão terminando o mandato e já temos aí uma chapa que está se desenhando, quer dizer, eu acho isso importante, porque muitas vezes a gente ficava assim, não tem chapa, vai ser o mais velho, que vai ser o chefe de departamento, né? Então, eu acho que já há, vamos dizer, um mecanismo cada vez mais aperfeiçoado e desse departamento continuar caminhando sempre à frente, né? A última em relação, quer dizer, ao ofício do historiador, né? Bem, eu quis fazer história, primeiro, né, com meus 14 anos de idade, estava fazendo uma viagem, talvez para entender um pouco mais sobre a história dos povos, né? Digamos, as sociedades, as suas diferenças. Tive uma oportunidade, né, já no último ano da faculdade, quando eu fiz uma viagem fora e eu fiz uma confusão danada, porque eu ia a Berlim, mas eu queria a Berlim Oriental, naquela época você ainda tinha divisão, e era uma coisa que me atraía muito, conhecer, né, coisas. Não é só conhecer, é tentar entender as sociedades, né? Depois, quer dizer, à medida que você vai trabalhando, e como você diz, né, eu dava aula no colégio de aplicação, eu dava aula aqui, e eu representava dois papéis. Até os alunos, né, que a gente chamava os alunos que faziam estágio no colégio de aplicação, eles diziam assim, você é completamente diferente quando dá aula aqui para a gente, no último período, e quando você dá aula no colégio de aplicação. Eu digo, claro que eu tenho que ser diferente, ainda mais que no colégio de aplicação eu dava aula na quinta série e no último ano, mas eles só assistiam a quinta série, que a gente sentava no chão, fazia uma linha de tempo para eles poderem entender, né? Era a preocupação deles entenderem o que é a história. Aí, se você perguntasse para eles, diziam, não, a pré-história é desse tamaninho, a idade contemporânea é desse, porque eles não tinham essa perspectiva de tempo. Eu disse, então, tem que ser um processo diferente. E depois também o Colégio Pedro II me ensinou muito. A aplicação, eu já tive uma outra também realidade, porque nós tínhamos os filhos também, muitas vezes, de funcionários, né, que até hoje você tem um número X de alunos que são filhos de professores e funcionários. Então, eu acho que era uma realidade diferente e você tinha que saber lidar, né, com essas realidades, e isso trazia alguma contribuição para o seu papel de historiadora. E isso me levou muito a refletir, né, o que é história, né, o que ela representa. Eu acho que ela representa, né, esse ofício representa, sobretudo, uma capacidade da gente interrogar a sociedade, mas nos interrogar e ver criticamente essa sociedade, né? E acho que hoje, sobretudo, quando nós temos uma avalanche de notícias, né, e que a gente percebe que muitas vezes as pessoas não filtram, né, e a história pode nos ajudar nesse aspecto. Eu brinco com os alunos, vocês têm que fazer crítica histórica até na hora que vocês leem as mensagens no Facebook, no Instagram, porque algumas vezes você posta alguma coisa, né? Uma vez eu vi uma notícia postada contra, acho que era Temer, sei lá, governo Temer. Aí eu olhei a data e disse assim, mas espera aí, a data que tem essa notícia, está lá, o decreto, é da época da Dilma. Então eu coloquei para... Não, claro, não coloquei na frente de todo mundo, coloquei de só, a pessoa colocou. Tem que fazer a crítica histórica, isso aí é da época da Dilma, não é da época do Temer, né? Então, eu acho que
esse ofício serve também para você, agora, mais do que nunca, né, a gente poder buscar, já é tão difícil com essa avalanche de informações, mas da gente buscar, não vou dizer a verdade, mas buscar as múltiplas verdades por esse nosso papel crítico, né? E aí tem um papel, quer dizer, tem um lado, né, do professor, enquanto aquele que transmite, né, tenta transmitir alguma coisa para o seu aluno, que eu li, que foi alguma coisa que me impressionou muito, num autor que ele trabalhava com informática, ele já faleceu, o Weizenbaum. E ele dizia que a cabeça do aluno não era uma cesta de supermercado, onde você colocava o produto, ia jogando os produtos, depois acabou. Né? É claro que ele está pensando muito na questão dos dados que você alimenta o computador, mas aquilo, né, quer dizer, você pensa, e ele dizia, tanto o aluno quanto o professor, eles têm que entrar de uma maneira todo dia na universidade e têm que sair de uma forma diferente. E eu acho que isso foi uma coisa que, depois que eu li, é algo que eu tento, né, fazer nas minhas aulas, né, levar o aluno a pensar, a refletir, né, a ver o que está acontecendo ao redor dele, a refletir de uma forma crítica e não receber, porque eu acho que ainda tem muito isso nos alunos, de que o professor falou, então acabou. Né? Eu acho que esse papel da crítica histórica, né, de uma reflexão sobre a sociedade, em todos os seus sentidos, eu acho que ele é fundamental para mim, para esse ofício de historiador, seja em qualquer nível, começando lá da 5ª série do Colégio de Aplicação, do Colégio Pedro II, ao último ano da universidade e mesmo da própria pós-graduação. Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você. Foi um prazer inenarrável estar aqui conversando com a senhora e agregando esse